funcionário fazendo pirraça para ser mandado embora, o que fazer? Eu vou falar da funcionária Carla. A funcionária Carla era uma funcionária super antiga no cartório. Pronto, vou falar de ti. Super antiga no cartório, mas ela fazia e acontecia. Ela tinha o conhecimento, mas ela pisava nos funcionários, ela era grosseira, ela passava bufando, batendo gaveta, destratava clientes, fazia fofoca com funcionários. Ela era terrorista, Tóxica, né? tóxica. E aí, quando a bomba estourava, principalmente quando estourava com clientes, que daí o tabelião sentia o aperto, ele passava vergonha, aí ele dizia, vou demitir, ou vou lá, vou falar com ela. Quando ele falava com ela, ela dizia o quê? Então, me demite. E o que se faz com uma criatura dessas? Atira da valeta. Não, gente, não pode fazer isso. Eu já falei no vídeo anterior e eu vou falar de novo. Se tu não tem uma Carla, tu já teve, ou pior, pode ser você. Esse tipo de comportamento, ele não pode ser tolerado, porque quando a gente diz que ela é tóxica, é porque realmente ela é um veneno, e ela vai destilando esse veneno com os colegas dela. Eu tenho certeza que a mãe de vocês falava que uma laranja podre contamina todo o cesto. Uma laranja podre contamina de verdade. E outra, os funcionários estão ali fazendo o seu melhor. E se aquela funcionária está atendendo mal, ela está representando a equipe toda. Então ela faz os funcionários passarem vergonha. Os funcionários se ressentem com o líder porque não tomam uma decisão. Porque ela é contrária a todos os valores que o cartório passa. Mas 15 anos, Sabrina, que tipo de desculpa esse líder vai ter pra não demitir essa criatura? Ah, tem muita desculpa, eu já ouvi de tudo. Eu já ouvi, e o principal é, eu não tenho dinheiro para demitir, eu não preparei ninguém para substituir, ela detém todo o conhecimento, eu vou perder uma carteira de clientes, eu não tenho ninguém para colocar no lugar dela, mas será? Porque normalmente os funcionários bons vão embora porque eles não concordam com aqueles valores. O tabelião pode até dizer que lá no planejamento estratégico nós temos valores de bom atendimento, de trabalho em equipe, de respeito, mas aquela funcionária, ela denuncia que existe uma incoerência. Incoerência no processo. E aí os bons funcionários que poderiam crescer e aprender com ela vão embora. Não fica ninguém de bom no cartório porque aquela funcionária impõe o limite. Até porque quando a funcionária Carla, que está há tanto tempo, que detém de muito conhecimento, ela sabe lidar com o titular, para que ela também maqueie a verdade que ela é. E tu imagina uma pessoa que é boa, que quer se destacar, que quer dar o seu melhor, ela começa a se destacar e a funcionária Carla vai e faz o quê? Começa a contaminar ela. Ela começa a azucrinar a cabeça da pessoa e dizer, como a Ana, que é uma outra funcionária que eu lembro, ela dizia, aqui ó, no máximo tu vai chegar como eu. E ela fala mal do cartório. O que o titular que empurra com a barriga uma situação como essa vive é o descrédito da liderança dele. Vai por água abaixo todos os valores que ele coloca. E isso é um crime. O que ele não sabe é que essa funcionária, ela já está demitida emocionalmente, ela já está desconectada dos valores, então requer uma decisão. Aí se o problema é dinheiro, vamos supor que essa pessoa ganhe 5 mil. Ela custa 9, quase 10. Vamos pensar, essa pessoa está há bastante tempo, uma demissão vai custar 65 mil. Pega o empréstimo com o valor desse salário, exatamente desse salário, demite essa pessoa para poder aliviar o peso, o clima organizacional. Aí as pessoas vão dizer, não, mas eu não tenho ninguém preparado. Será? Porque também a visão que tu tem pode ser da própria funcionária Carla de que ninguém presta. De que ninguém é bom o suficiente. Então aquela ideia de que se eu demitir, eu fico sem ninguém no setor, as pessoas vão ficar tão alegres, tão motivadas com a oportunidade, com o alívio, que elas vão fazer de tudo para poder
substituir, eles vão entregar mais, com Com certeza, se o certeza. ambiente estiver tóxico. E o custo perante a imagem na sociedade. Eu atendi um cliente agora, nessa transição que houve aqui no Rio Grande do Sul, que ele estava assumindo a titularidade, e era uma interinidade muito longa, e era muito triste ouvir os funcionários falando da imagem. Qual é a imagem que o cartório tem? A imagem é péssima, o atendimento é ruim, porque a gente não tinha recurso, porque a gente tinha isso. Eles me trouxeram realmente motivos muito bem fundamentados, nem só da funcionária Carla, tinha também, mas o quanto é triste tu, titular de cartório, ter o teu nome, porque eu falo muito isso, eu disse, é o teu nome que tá na porta, que tá lá registrado no Tribunal de Justiça, é o teu nome, é o teu legado, que é o nome, é o maior ativo que a gente tem. Então, assim, por que manter uma criatura dessas sujando o teu nome? Por quê? Por preguiça? Por falta de planejamento? Se a gente tolera, a gente é conivente. Com certeza. Então, qual é a primeira questão? Se um funcionário começa a demonstrar comportamentos contrários aos valores do cartório, aos teus valores como titular, a primeira coisa é chamar imediatamente para conversar, dizer o que tu espera desse funcionário. Aqui eu espero respeito, aqui eu espero cordialidade, orientação para o funcionário, orientação para o cliente, eu espero que tu dê retorno rápido, anotar todas essas tuas expectativas desse funcionário, porque inclusive no momento de demitir fica mais fácil. Aqui, tu não cumpriu o nosso combinado. Então eu estou rescindindo teu contrato porque tu não fez a tua parte. Olha como fica mais fácil. Conversas difíceis Conversas. precisam acontecer. Exatamente. E assim, a conversa fica menos difícil quando existe profissionalismo. Não é emocional. Eu já ouvi um titular também dizer, eu não demito ela, porque, meu Deus, ela tem 2 filhos para criar. Eu disse, tu tá criando os filhos. Tu tá responsável, ela tem que saber que ela tem 2 filhos para criar e que ela precisa entregar algo melhor para não passar trabalho na vida dela como mãe. Então a tomada de decisões, ela volta sempre pro profissionalismo. E tu tá tirando a oportunidade dela também de melhorar, porque talvez a pessoa não saiba que ela é isso. Talvez ela não consiga ver. Ela tem os olhos Quão fechados. tóxica ela é, tão pesada que ela Então é. tu tá tirando a oportunidade dela de se melhorar. E também esse é o papel do líder. Exatamente. Então a conversa é difícil. O planejamento, uma dica que eu dou é sempre fica com o olhar daquela pessoa que tá lá no reconhecimento de firmas e que tem um tino para as questões digitais, que gosta do atendimento, que se interessou pelo notariado. Tu já fica olhando esse time, essa pessoa, porque ela pode ser um grande ativo para o time principal. É que nem nos times de futebol, que a gente tem ali os reservas. os jovenzinhos, mas a gente sabe que um dia essa pessoa vai ser um baita de um artilheiro. Cria a sua base. Criar a base para nunca ser refém de um funcionário como a funcionária Carla. A gente brinca tanto sobre a funcionária Carla. E assim, ela faz um sucesso louco, porque todo mundo se identifica, todo mundo tem esse profissional. E aí tem um outro caso. Uma funcionária que queria ser demitida. Ela era boa até ali, mas ela queria ser demitida. E o tabelião não ia demitir ela. Porque se todo mundo pedir para ser demitido, de quem é o custo? O cartório é uma empresa. Eu não posso ficar simplesmente pagando rescisões porque você não quer. Tá Porque insatisfeito. você quer mudar de vida. Então eu vou investir. Eu não sou investidora, eu sou tabelião ou registrador. Essa funcionária mudou da água pro vinho. Ela começou a chutar contra, chegar atrasado. Assim, foi um caos. O que o tabelião fez? Começou a medir força com a bonita. Ele, de birra, também dizia, pois só porque ela tá querendo, eu não vou demitir. Tudo bem, né? Isso se arrastou meses, o clima do setor estava pesado. Quando era a hora dela, ela simplesmente não aparecia, comprometia o trabalho em equipe, enfim, estava todo mundo meio revoltado de por que ele não toma essa decisão. Pois no momento em que ele ia tomar a decisão, que finalmente, porque aí ela foi grosseira com um grande cliente, um cliente corporativo. Naquele momento ele bateu na mesa e disse, chega, eu vou demitir. Ela apareceu grávida. Não entre em medir forças.
E daí isso é ego também, né? É ego também, e realmente, né? Infelizmente a gente vive numa questão aqui no Brasil, onde a legislação trabalhista ela é pró-funcionário. Então, às vezes, o menor prejuízo é o primeiro para demitir aquela criatura. Daí ela ficou grávida, ela ficou doente, né? Já era um perfil dela. Não, Ficou lógico. mega doente. Sim. Até que ele teve que demitir e pagar todos os encargos. Então, a situação dobrou. Reflita muito quando se entra num conflito como esse, qual é a melhor decisão a tomar? Qual é o menor prejuízo para a instituição? Porque tem prejuízos que a gente não vê, mas que se sente. E como a gente está lidando com gente, com pessoas, uma peça contrariada dentro do cartório, ela pode gerar grandes prejuízos. Prejuízos nos valores, não nos custos. Então reflita muito. Eu sempre rezo assim, qual é a melhor decisão a tomar diante dessa situação para evitar que problemas maiores aconteçam. Gostou desse vídeo? Curta, comente, se inscreva no canal, ative o sininho, porque senão tu sabe, né? A funcionária Carla vai aparecer por aí. Coloca aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, quais são os teus desafios. A gente adora conhecer a realidade e receber feedback de vocês, inclusive para que a gente crie cada vez mais conteúdos que edifiquem a carreira dos funcionários e o cartório onde você trabalha.